Boa noite, professor. Meu nome é Adriele Souza da Cunha, do segundo período matutino. Meu trabalho vai falar sobre o respeito à integridade dos presos, que está previsto no inciso 49 do artigo 5º da Constituição de 1988, a qual garante o respeito à integridade dos presos, visando o respeito à dignidade da pessoa humana, mesmo em caso de pessoas que já estejam cumprindo as suas penas privativas de liberdade. Nesse sentido, o dispositivo ele é de fundamental importância para a finalidade ressocializadora. Esse inciso versa da seguinte forma: é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. A Constituição Federal, no seu inciso 3º do artigo 5º, ela já define que ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Dessa forma, o papel do inciso 49, ele torna evidente que a mesma garantia deve ser observada também em relação à população carcerária. Além disso, a Lei de Execuções Penais 7.210 de 84 institui no seu artigo 40 que impõe-se a todas as autoridades o respeito à integridade física e moral dos condenados e dos presos provisórios. Ou seja, o respeito à integridade física, que significa não maltratar o preso com violência, o abuso de autoridade, coisas que provoquem as lesões ao seu corpo. E também existe a proibição do desrespeito à integridade moral, que seriam as ameaças, as chantagens, as pressões familiares e várias outras formas que violam a dignidade da pessoa humana. Outro ponto importante que é bom a gente ressaltar é a questão do dever do Estado de assegurar ao preso, além da sua integridade, outros direitos fundamentais, como o direito à vida, os direitos relacionados à saúde, à higiene, à alimentação adequada, ao trabalho, à liberdade religiosa, à comunicação com o mundo exterior e também à informação. Cabe ainda a gente lembrar que por mais que o condenado ele já esteja cumprindo a sua pena, ele continua tendo a condição de ser humano, o que deve ser garantido e respeitado os seus direitos fundamentais. Existe uma tese do Supremo Tribunal Federal que ele fixou da seguinte forma: considerando que o dever do Estado imposto pelo sistema normativo é manter os presídios, os padrões mínimos de humanidade previstos no ordenamento jurídico, é de sua responsabilidade, nos termos do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, a obrigação de ressarcir os danos, inclusive morais, comprovadamente causados aos detentos em decorrência da falta de insuficiência das condições legais de encarceramento. Sendo assim, é possível a gente concluir que os padrões mínimos de humanidade são garantidos aos presos por meio da nossa legislação e que elas devem ser protegidas e respeitadas em todos os seus termos. Sendo assim, o STF se posicionou alinhado em relação ao inciso 49. Em relação à questão histórica, ela partiu da ideia iluminista e da luta contra o absolutismo entre os séculos 17 e 18, que a noção de que o ser humano possuía direitos inalienáveis e imprescritíveis, ou seja, que eles não podem ser cedidos e nem eliminados. Nesse contexto, os direitos humanos, tal como compreendemos nos dias de hoje, são produtos do humanismo, que se fundamenta na ideia de sacralidade essencial das pessoas e na crença de que existem certas regras às quais os governantes devem sim ser submetidos. Em relação à importância do inciso 49. O cumprimento da pena, ela por si só, ela já define a medida de resposta que a pessoa condenada deve apresentar à comunidade. Por conta disso, que não é aceitável que haja outras
penalizações, além da sua privação de liberdade. Ou seja, outras penalidades que causem danos à sua integridade física e moral, no caso dos presos. A gente nota desta maneira que é impossível crer que a privação de liberdade possa cumprir sua função de... Que é impossível crer que a privação de liberdade ela possa cumprir sua função de reeducar ou até prevenir o delito na realidade atual, que fere constantemente necessidades básicas do preso. Vale a gente ressaltar que a finalidade da pena é de ressocializar o indivíduo para ele voltar à vida, à comunidade. Ou seja, é da gente fazer com que o sujeito que está cumprindo a sua pena volte à sociedade. E que ele não volte a desrespeitar a lei novamente. Por isso que a pena de privação de liberdade, ela não pode ser apenas uma pena com o intuito do castigo, com fundamentação na dor, no sofrimento e do isolamento do preso do convívio social. Consequência disso é que nas penas privativas de liberdade, as condições mínimas de humanidade dos presos, elas devem ser observadas já para que haja essa finalidade. Sendo assim, a principal importância do inciso 49 é de reafirmar que aquelas pessoas que cumprem penas privativas de liberdade, elas também são seres humanos e que elas também devem ter os seus direitos respeitados. Cabe lembrar que a Declaração Universal dos Direitos Humanos define em seu artigo 5º que ninguém será submetido à tortura e nem a tratamento e castigo cruel, desumano ou degradante. Dessa maneira, é possível a gente perceber que a Constituição Federal inclui no seu rol de normas a necessidade de respeito à integridade dos presos e que também está cumprindo o que a declaração define. Na prática, os direitos previstos no inciso 49 do artigo 5º são desrespeitados frequentemente. Isso acontece porque o sistema prisional ele encontra-se em uma crise. Má gestão, falta de desvio de recursos, superpopulação carcerária, que são os fatores que levam à falência quase completa desse sistema. A grande maioria das unidades penais, elas são insalubres, com proliferação de ratos, de insetos. Em quase todas as unidades, a qualidade da comida e da água é inadequada. Os estabelecimentos praticamente não possuem medicamentos e itens básicos de higiene pessoal. A situação é particularmente ruim em relação às mulheres grávidas, porque elas sofrem mais com o descumprimento das normas, principalmente por não terem acesso a médicos, exames quando estão grávidas. Esse ambiente e as más condições, ela tem sido propício ao surgimento e ao desenvolvimento de organizações criminosas que se aproveitam das carências da incapacidade do sistema de garantir um nível assistencial aos direitos fundamentais, surgindo assim grupos hierárquicos que acabam dominando o sistema carcerário. Existem exemplos recentes de descumprimento da garantia determinada do inciso 49, como o confronto entre as facções criminosas dentro de centros de recuperação, tais como aqueles grupos PCC e alguns outros que acabaram surgindo ao longo dessa má gestão do sistema carcerário. Por fim, a gente pode concluir que o inciso 49 ele é de extrema importância para que haja o respeito dos direitos humanos, tendo em vista que ele reforça a questão da condição humana dos presos e que lhe garante o respeito à integridade, seja ela física ou seja ela moral.
de tal forma que é indispensável que sejam tomadas atitudes para que essa norma passe a ser respeitada também na prática e não só na questão teórica. Acho que é só isso.